Capítulo 2. Pedro, o impetuoso apóstolo. O Senhor também disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como o trigo, mas tem orado por você, para que sua fé não desfaleça. E você, uma vez retornado, confirma seus irmãos. Lucas 22 versículos 31 e 32. No Novo Testamento, temos 4 listas dos 12 apóstolos. Primeira lista em Mateus 10 versículos 2 a 4. 1 Simão, Pedro. 2 André. 3 Tiago, filho de Zebedeu. 4 João. 5 Filipe. 6 Bartolomeu. 7 Tomás. 8 Mateus. 9 Tiago, filho de Alfeu. 10 Lebeu, Tadeus. 11 Simão, o Zelote. 12 Judas Iscariotes. Segunda lista em Marcos 3 versículos 16 a 19. 1 Simão, Pedro. 2 Tiago, filho de Zebedeu. 3 João. 4 André. 5 Filipe. 6 Bartolomeu. 7 Mateus. 8 Tomás. 9 Tiago, filho de Alfeu. 10 Lebeu, Tadeus. 11 Simão, o Zelote. 12 Judas Iscariotes. Terceira lista em Lucas 6 versículos 13 a 16. 1 Simão, Pedro. 2 André. 3 Tiago, filho de Zebedeu. 4 João. 5 Filipe. 6 Bartolomeu. 7 Mateus. 8 Tomás. 9 Tiago, filho de Alfeu. 10 Simão, o Zelote. 11 Judas, irmão de Tiago. 12 Judas Iscariotes. Quarta lista em Atos 1 versículo 13. 1 Simão, Pedro. 2 Tiago, filho de Zebedeu. 3 João. 4 André. 5 Filipe. 6 Tomás. 7 Bartolomeu. 8 Mateus. 9 Tiago, filho de Alfeu. 10 Simão, o Zelote. 11 Judas, irmão de Tiago. Nas 4 listas, os mesmos 12 homens são nomeados e a ordem em que aparecem é muito semelhante. O primeiro nome nas 4 listas é Pedro. Isso confirma sua condição de líder e porta-voz de todo o grupo. Os 12 são mencionados em 3 grupos de 4. O primeiro grupo tem sempre Pedro no topo da lista e também inclui Andrés, Jacobo e Juan. O grupo 2 sempre tem Felipe em primeiro lugar e inclui Bartolomé, Mateu e Tomás. O grupo 3 é sempre liderado por Tiago, filho de Alfeu, e inclui Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, que é chamado de Tadeu em Marcos, e é chamado de Lebeu, apelidado de Tadeu em Mateus, e finalmente Judas Iscariotes. O nome de Judas Iscariotes foi omitido da lista de Atos 1 porque ele já estava morto a essa altura. Nas 3 listas em que consta seu nome, ele é identificado como o traidor. Os 3 nomes no início de cada grupo parecem ter sido os líderes de cada grupo. Os 3 grupos sempre aparecem na mesma ordem. Primeiro o grupo de Pedro, depois o grupo liderado por Filipe e depois o grupo liderado por Tiago. Os grupos parecem estar organizados em ordem decrescente de seu nível de intimidade com Jesus. Os membros do grupo 1 foram provavelmente os primeiros discípulos que Jesus chamou, João 1 versículos 35 a 42. Portanto, eles estavam com ele há mais tempo e ocupavam as posições de maior confiança em seu círculo íntimo.
Eles são frequentemente vistos juntos na presença de Cristo, especialmente em momentos-chave. Dos 4 desse primeiro grupo, 3 deles, Pedro, Jacobo e João, formam um círculo ainda mais íntimo. Estes 3 estão com Jesus nos acontecimentos mais importantes do seu ministério, quando os outros apóstolos não estão, ou se estão presentes, não estão tão próximos. Por exemplo, todos os 3 estão presentes no Monte da Transfiguração e no Jardim do Getsêmani. Compare Mateus 17 versículo 1, Marcos 5 versículo 37, capítulo 13 versículo 3, e capítulo 14 versículo 33. O grupo 2 não é tão proeminente no perfil, mas não há dúvida de que são figuras importantes nos relatos dos evangelhos. O grupo 3 parece mais distante, e raramente são mencionados nos relatos relacionados ao ministério de Jesus. O único membro do grupo 3 sobre o qual sabemos mais é Judas Iscariotes, e sabemos sobre ele por causa de sua traição no final. Por esta razão, embora houvesse 12 apóstolos, apenas 3 deles parecem ter tido um relacionamento mais íntimo com Cristo. Os outros aparentemente desenvolveram um grau menor de familiaridade pessoal com o Senhor. Isso sugere que um grupo relativamente pequeno de 12 ainda é muito grande para uma pessoa manter um relacionamento próximo com cada membro do grupo. Jesus manteve 3 muito perto dele: Pedro, Tiago e João. Depois vem Andrés, depois os outros, obviamente num plano descendente de intimidade. Se Cristo, em sua humanidade perfeita, não pôde dedicar igual quantidade de tempo e energia a todos que atraiu para si, nenhum líder deveria esperar ser capaz de fazê-lo. Os 12 eram um grupo muito misturado. Suas personalidades e interesses abrangiam um amplo espectro. Os 4 do primeiro grupo parecem ser os únicos unidos por denominadores comuns. Os 4 eram pescadores, formando 2 duplas de irmãos, vindos da mesma comunidade e aparentemente amigos de longa data. Em contraste, Mateu era um cobrador de impostos e uma pessoa solitária. Simon era um fanático, um ativista político e um tipo diferente de solitário. Os demais vieram de ocupações desconhecidas. Suas personalidades também eram muito variadas. Pedro era ansioso, agressivo, corajoso e franco, e tinha o hábito de fazer a boca funcionar quando o cérebro estava neutro. Muitas vezes me referi a ele como o apóstolo que falava demais, mas João falava pouco. Nos primeiros 12 capítulos de Atos, ele e Pedro são companheiros inseparáveis, mas nenhuma palavra de João é registrada. Bartolomeu, às vezes chamado de Natanael, era um verdadeiro crente que confessava abertamente sua fé em Cristo e estava sempre pronto para mostrar sua fé. Compare João 1 versículos 47 a 50. É importante notar que ele está no mesmo grupo de Tomás, e às vezes eles são emparelhados, que era abertamente cético e queria a prova de tudo. Suas origens políticas também eram diferentes. Mateus, o ex-cobrador de impostos, às vezes chamado de Levi, era considerado uma das pessoas mais desprezíveis de Israel antes de Jesus chamá-lo. Ele havia aceitado um emprego no governo romano para cobrar impostos de seu próprio povo, dinheiro que era usado para financiar o exército de ocupação em Israel. Por outro lado, em Lucas 6 versículo 15 e em Atos 1 versículo 13, o menos conhecido dos 2 chamado Simão é chamado de fanático.
Os zelotes eram um partido político ilegal que levou seu ódio a Roma ao extremo e conspirou para derrubar o governo romano. Muitos deles eram pessoas violentas que viviam fora da lei. Como não tinham exército, eles usaram sabotagem e matança para realizar seus planos políticos. Eles eram, de fato, terroristas. Uma facção deles era conhecida como sicários, literalmente, homens da adaga, devido ao pequeno punhal curvo que usavam. Eles o usavam sob as roupas e o usavam para despachar supostos inimigos políticos, como cobradores de impostos. Outros alvos favoritos dos assassinos eram os soldados romanos. Geralmente os ataques eram feitos em público, para criar terror. O fato de Mateus, um ex-cobrador de impostos, e Simão, um ex-zelote, terem se tornado parte do mesmo grupo de 12 apóstolos é um testemunho do poder transformador de vida e da graça de Cristo. É interessante que os homens-chave do primeiro e do segundo grupo de apóstolos foram originalmente chamados no início do ministério de Cristo. Os versículos 35 a 42 de João 1 descrevem a maneira como Jesus chamou João e André. Estes, por sua vez, trouxeram Pedro, que era irmão de André, naquele mesmo dia. Tiago, o outro membro desse grupo, era irmão de João, o que torna muito provável que tenham sido André e João que o levaram a Cristo. Em outras palavras, a associação do primeiro grupo com Jesus ocorreu bem no início do ministério público do Senhor. Os versículos 43 a 55 de João 1 também descrevem o chamado de Filipe e Natanael, também conhecido como Bartolomeu. Eles foram chamados de dia seguinte, versículo 43. Assim, este grupo também tem uma história que remonta ao início do ministério de Jesus. Eram homens que conheciam bem Jesus e o seguiram de perto por algum tempo. A primeira pessoa do primeiro grupo, o homem que se tornou o porta-voz e líder de todo o grupo, foi Simão, também chamado Pedro, Lucas 6 versículo 14. Simão, que também se chamava Pedro. Simon era um nome muito comum. Somente no relato do Evangelho há pelo menos 7 pessoas chamadas Simão. Entre os 12 havia 2, Simão Pedro e Simão, o Zelote. Em Mateus 13, versículo 55, aparecem os nomes dos meio-irmãos de Jesus, e um deles também se chamava Simão. O pai de Judas Iscariotes também se chamava Simão, João 6. Versículo 71. Mateus 26 versículo 6 diz que Jesus comeu na casa de um homem de Betânia chamado Simão, o leproso. Outro Simão, um fariseu, também abriu sua casa para Jesus comer ali, Lucas 7 versículos 36 a 40. E o homem recrutado para ajudar Jesus a carregar a cruz no caminho para o Calvário foi Simão de Cirene, Mateus 27 versículo 32. O nome completo do Simão com quem estamos lidando agora era Simão, filho de Jonas, Mateus 16, versículo 17, João 21, versículos 15 a 17. O nome do pai de Simão Pedro, então, era João, às vezes traduzido como Jonas. Não sabemos mais nada sobre seus pais. Mas observe que Jesus lhe deu outro nome. Lucas diz isso da seguinte forma: Simão, que também se chamava Pedro, Lucas 6 versículo 14. A escolha de palavras de Lucas é importante aqui.
Jesus não apenas deu a ele um novo nome para substituir o antigo, mas, também, o chamou de Pedro. Este discípulo às vezes era conhecido como Simão, às vezes como Pedro e às vezes como Simão Pedro. Pedro era uma espécie de apelido. Significa rocha. Petros é a palavra grega para um pedaço de rocha, uma pedra. O equivalente aramaico era Cefas, compare 1 Coríntios 1 versículo 12, capítulo 3 versículo 22, capítulo 9 versículo 5, e capítulo 15 versículo 5, Gálatas 2 versículo 9. O versículo 42 de João 1 descreve o primeiro encontro face a face de Jesus com Simão Pedro, e Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, chamar-te-ás Cefas, que significa Pedro. Pedro é um nome derivado da palavra aramaica e grega para pedra. Aparentemente, essas foram as primeiras palavras que Jesus disse a Pedro. E a partir daí, Roque, foi seu apelido. Às vezes, porém, o Senhor continuou a chamá-lo de Simão. Sempre que isso ocorre nas Escrituras, geralmente é porque Pedro fez algo que precisa ser repreendido e corrigido. O apelido era importante, e o Senhor tinha um motivo específico para dar a ele. Por natureza, Simon era impetuoso, inconstante e pouco confiável. Ele tendia a fazer grandes promessas que não podia cumprir. Ele era uma daquelas pessoas que se entregam de corpo e alma a algo, mas desistem antes de terminar. Ele geralmente era o primeiro a entrar e, muitas vezes, o primeiro a sair. Quando Jesus o encontrou, ele se encaixava na descrição de Tiago de um homem de mente dúbia, instável em todos os seus caminhos, Tiago 1 versículo 5. Parece que Jesus mudou o nome de Pedro para que esse apelido fosse uma lembrança perpétua de como ele deveria ser. E daquele momento em diante, toda vez que Jesus falava com ele, ele estava lhe enviando esta mensagem sutil. Se ela o chamava de Simon, ela estava dizendo a ele que estava interpretando seu antigo eu. Se ela o chamava de pedra, ela o estava reconhecendo por agir da maneira que deveria agir. Tommy Lasorda, ex-técnico do Los Angeles Dodgers, conta a história de um jovem rebatedor magro que era novo nas ligas menores dos Dodgers. O menino era tímido, mas tinha um braço extraordinariamente forte e preciso. Lasorda estava convencido de que tinha potencial para se tornar um dos grandes nomes do beisebol nos Estados Unidos. Mas, segundo Lasorda, o jovem precisava de mais veemência e espírito competitivo. Ela teve que perder a timidez. Então ele deu a ela um apelido que era exatamente o oposto de sua personalidade. Ele o chamou de Bulldog. Com o tempo, foi exatamente isso que Orel Hershiser se tornou, um dos jogadores mais tenazes que já atingiu a liga principal de beisebol. O apelido tornou-se um lembrete perpétuo do que ele deveria ser e, em pouco tempo, esse apelido definiu completamente sua atitude. Esse jovem chamado Simão, que se tornaria Pedro, era impetuoso, agressivo e impaciente. Ele precisava se tornar uma rocha, e esse foi o nome que Jesus lhe deu. Depois disso, o Senhor poderia gentilmente repreendê-lo ou elogiá-lo usando um nome ou outro. Após o primeiro encontro de Jesus com Simão Pedro, encontramos dois contextos distintos nos quais o nome Simão é regularmente aplicado a ele. Um é um contexto secular. Quando,
Por exemplo, as Escrituras se referem à sua casa, geralmente o fazem falando da casa de Simão, Marcos 1 versículo 29, Lucas 4 versículo 38, Atos 10 versículo 17. Quando ele se refere à sua sogra, ele o faz em termos semelhantes, a sogra de Simão, Marcos 1 versículo 30, Lucas 4 versículo 38. Lucas 5, ao descrever o ofício de pescador, diz que um daqueles barcos, que era de Simão, versículo 3, e Lucas diz que Tiago e João eram companheiros de Simão, versículo 10. Todas essas expressões referindo-se a Simão pelo nome aparecem em contextos seculares. Quando em tais contextos ele é chamado de Simon, o uso de seu antigo nome geralmente não tem nada a ver com sua espiritualidade ou seu caráter. Esta é a forma normal de indicar o que lhe pertencia como homem natural, seu trabalho, sua casa ou sua vida familiar. Estas são as chamadas coisas, Simon. A segunda categoria de referências onde ele também é chamado de Simão é quando Pedro expõe as características de seu eu não regenerado, quando estava pecando em palavra, atitude ou ação. Toda vez que ele começa a agir como seu antigo eu, Jesus e os escritores do Evangelho o chamam de Simão novamente. Em Lucas 5, versículo 5, por exemplo, Lucas escreve: respondeu-lhe Simão, mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas pela tua palavra lançarei a rede. Lá conversamos com o jovem Simão, o pescador. Ele parece cético e relutante. Mas quando ele obedece, seus olhos são abertos para ver Jesus como ele realmente é. Lucas começa a se referir a ele por seu novo nome. O versículo 8 diz: Simão Pedro, vendo isso, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Vemos Jesus chamando-o de Simão em referência aos fracassos mais graves de sua carreira. Em Lucas 22, versículo 31, antecipando a traição de Pedro, Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mais tarde, no jardim do Getsêmani, quando Pedro deveria estar vigiando e orando com Jesus, ele adormeceu. Marcos escreve: Jesus veio e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Você não foi capaz de assistir uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14 versículos 37 e 38. Geralmente, quando Pedro precisava ser repreendido ou admoestado, Jesus se referia a ele como Simão. Deve ter chegado ao ponto de que toda vez que Jesus o chamava de Simão, Pedro tremia. Certamente ele deve ter dito a si mesmo: por favor, me chame de Roque primeiro. Ao que o Senhor poderia ter respondido: eu te chamarei de rocha quando você agir como uma rocha. É óbvio pela leitura dos relatos do Evangelho que o apóstolo João conhecia Pedro muito bem. Eles eram amigos de longa data, sócios no negócio de pesca e vizinhos. É interessante que, no Evangelho de João, João se refira a seu amigo 15 vezes como Simão Pedro. Parece que Juan não conseguia decidir o nome com o qual chamá-lo em uma determinada situação porque estava constantemente vendo os dois lados de Pedro. Então eu apenas o chamei pelos dois nomes.
De fato, Simão Pedro é como Pedro se autodenomina na introdução de sua segunda epístola, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, segunda carta de Pedro 1 versículo 1. Na verdade, ele pegou o apelido que Jesus lhe deu e fez dele seu sobrenome, compare Atos 10, versículo 32. Após sua ressurreição, Jesus disse a seus discípulos que voltassem para a Galileia, onde planejava aparecer para eles, Mateus 28, versículo 7. Impaciente, Simão se cansou de esperar e anunciou sua decisão de voltar a pescar. João 21 versículo 3. Como sempre, os outros discípulos seguiram obedientemente seu líder. Eles entraram no barco, pescaram a noite toda e não conseguiram nada. Mas na manhã seguinte Jesus os encontrou na praia, onde preparou o café da manhã para eles. Aparentemente, o principal objetivo da reunião do café da manhã era a restauração de Pedro que, é claro, havia pecado flagrantemente ao amaldiçoar Jesus na noite em que foi traído. 3 vezes Jesus se dirigiu a ele como Simão, perguntando-lhe: Simão, filho de Jonas, você me ama? João 21 versículo 15 a 17. Por 3 vezes, Pedro reiterou seu amor. Essa foi a última vez que Jesus teve que chamá-lo de Simão. Algumas semanas depois, no Pentecostes, Pedro e os demais apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E foi Pedro, a rocha, quem pregou naquele dia. Pedro era exatamente o que muitos cristãos são hoje, carnal e espiritual. Às vezes ele sucumbia aos hábitos da carne, outros, ele agiu no espírito. Às vezes ele era um pecador, mas outras vezes ele agia como um homem justo deve agir. Este homem vacilante, às vezes Simão, às vezes Pedro, era o líder dos 12. Vinde após mim, e farei de vós pescadores de homens. Simão Pedro era pescador de profissão. Ele e seu irmão Andrés pertenciam a uma família de pescadores que morava em Cafarnaum. Eles pescaram no mar da Galileia. Os pescadores comerciais da época de Jesus pescavam 3 tipos de peixes naquele lago. Os peixinhos, mencionados no versículo 9 de João 6 em conexão com a alimentação dos 5.000 são sardinhas. A sardinha e uma espécie de pão fino, quase como uma bolacha, era a comida comum naquela região. Outra classe de peixe, conhecida como barbilho, por causa de certos filamentos de carne que se projetam das 2 extremidades da boca, é uma espécie de carpa, com espinhos, que pode atingir tamanhos bastante grandes, chegando a pesar 8 quilos. Um barbilhão foi provavelmente o tipo de peixe que Pedro pegou com uma moeda na boca de acordo com Mateus 17 versículo 27, porque é o único peixe no mar da Galileia grande o suficiente para engolir uma moeda e também ser pego com um anzol. O terceiro e mais comum tipo de peixe comercial é o mushi, um tipo de peixe que nada e se alimenta em águas rasas e possui uma pequena barbatana dorsal em forma de serra. As comestíveis medem de cerca de 15 a cerca de 30 centímetros de comprimento. Ainda hoje, os restaurantes perto do Mar da Galileia servem este peixe frito e é popularmente conhecido como peixe de São Pedro. Simão e Andrés passavam as noites pescando esses peixes com suas redes.
Os irmãos eram originalmente de uma pequena aldeia chamada Betsaída, localizada na parte norte do lago, João 1 versículo 44, mas foram morar em uma cidade maior chamada Cafarnaum, Marcos 1 versículos 21 a 29. Nos dias de Jesus, Cafarnaum era a maior cidade no extremo norte do Mar da Galileia. Por vários meses, Jesus fez de Cafarnaum sua casa e a base de seu ministério. Mas, conforme lemos em Mateus 11, capítulos 21 a 24, ele falou palavras de lamento por Cafarnaum e por Betsaída. Ambas as cidades hoje nada mais são do que ruínas. Ainda é possível ver as ruínas da sinagoga de Cafarnaum. Nas proximidades, apenas um quarteirão ao sul, os arqueólogos encontraram as ruínas de uma antiga igreja. A tradição primitiva, cuja data se situa pelo menos no século III, diz que a igreja foi edificada sobre a casa de Pedro. De fato, os arqueólogos encontraram muitos sinais indicando que os cristãos do segundo século reverenciavam este lugar. É muito provável que tenha sido a casa onde viveu Pedro. Dali até a margem do lago há um trecho bem curto. Simão Pedro era casado. Sabemos disso pelo que Lucas 4 versículo 38 diz, onde está registrada a cura que Jesus operou milagrosamente em sua sogra. Na primeira carta aos Coríntios 9 versículo 5 o apóstolo Paulo diz que Pedro levou sua esposa em uma de suas viagens missionárias. Isso pode indicar que eles não tinham filhos ou que os filhos já eram adultos quando ele levou a esposa para a viagem missionária. No entanto, a Escritura não diz expressamente que eles tiveram filhos. Pedro era casado. Isso é tudo o que sabemos com certeza sobre sua vida familiar. Sabemos que Simão Pedro foi o líder dos apóstolos, e não só porque o seu nome encabeça todas as listas onde aparecem os 12. Também temos a declaração explícita em Mateus 10, versículo 2, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro. A palavra traduzida como primeiro, neste versículo é o termo grego protos. Não se refere ao primeiro da lista, mas ao primeiro em importância, o líder do grupo. A liderança de Pedro fica evidente na forma como ele atua rotineiramente como porta-voz de todo o grupo. Ele está sempre em primeiro plano, assumindo a liderança. Ele parece ter uma personalidade naturalmente dominante, e Jesus decidiu fazer bom uso desse dom natural entre os 12. Afinal, foi o Senhor quem o escolheu para ser o líder. Pedro foi formado e treinado pelo desígnio soberano de Deus para ser o líder. Além disso, o próprio Jesus o formou e treinou para ser. Portanto, quando olhamos para Pedro, estamos vendo como Deus forma um líder. Além do nome de Jesus, o de Pedro é o nome mais mencionado nos evangelhos. Ninguém fala com tanta frequência quanto Pedro, e o Senhor se refere a ninguém com mais frequência do que Pedro. Nenhum discípulo é tão repreendido pelo Senhor quanto Pedro, e nenhum discípulo repreendeu Jesus como Pedro fez. Mateus 16, versículo 22. Nenhum outro confessou Jesus tão decididamente ou reconheceu seu senhorio tão explicitamente quanto Pedro, nem nenhum outro discípulo negou Jesus com tanta força ou publicamente quanto Pedro. Ninguém é louvado e abençoado por Jesus como Pedro, e Pedro foi o único a quem Jesus chamou de Satanás. O Senhor tinha coisas mais difíceis para dizer a Pedro do que a qualquer um dos outros.
Tudo isso contribuiu para torná-lo o líder que Cristo quis que ele fosse. Deus pegou um homem com uma personalidade ambivalente, vacilante, impulsiva e rebelde e o transformou em um líder sólido como uma rocha, o maior pregador entre os apóstolos e, em todos os sentidos, a figura dominante nos primeiros 12 capítulos de Atos, quando ocorre o nascimento da Igreja. Na vida de Pedro vemos 3 elementos fundamentais para fazer um verdadeiro líder: a matéria-prima certa, as experiências de vida certas e as qualidades de caráter certas. Deixe-me mostrar exatamente o que quero dizer. A matéria-prima que faz um verdadeiro líder. É uma questão de discussão se os verdadeiros líderes nascem ou são feitos. Pedro é um forte argumento para aqueles que afirmam que algumas pessoas nascem com certas habilidades inatas que devem ser adequadamente desenvolvidas para formar um líder autêntico. Pedro tinha a fibra de liderança que Deus lhe dera e que estava entretecida em sua personalidade desde o início. Fora feito com a matéria-prima certa. Claro, foi Deus quem o formou assim dentro do ventre de sua mãe. Compare Salmo 139 versículos 13 a 16. Aliás, na índole natural de Simão Pedro, certos traços evidentes que foram decisivos para atingir a sua capacidade de liderança. Essas geralmente não são características que podem ser desenvolvidas apenas com treinamento. No caso de Pedro, eram traços inatos de seu temperamento. A primeira é a curiosidade, no sentido de indagar. Quando você procura um líder, deseja alguém que faça muitas perguntas. Indivíduos que não são curiosos simplesmente não são bons líderes. A curiosidade é essencial na liderança. As pessoas que estão satisfeitas com o que não sabem, satisfeitas com sua ignorância sobre o que não entendem, complacentes com o que não analisaram e vivendo confortavelmente com problemas não resolvidos não podem liderar. Os líderes devem ter uma curiosidade insaciável. Devem ser pessoas com fome de encontrar respostas. Conhecimento é poder. Quem tem a informação é quem leva vantagem. Se você deseja encontrar um líder, procure alguém que faça as perguntas certas e busque sinceramente as respostas. Esse tipo de curiosidade geralmente se manifesta no início da infância. A maioria de nós já se deparou com crianças fazendo pergunta após pergunta, exaurindo seus pais e outros adultos com sua enxurrada incessante de pequenos enigmas. Alguns de nós podem até se lembrar de ser assim quando criança. Isso faz parte da fibra da liderança. Os melhores solucionadores de problemas são aqueles movidos por um entusiasmo insaciável para conhecer e entender as coisas. Nos relatos dos evangelhos, Pedro faz mais perguntas do que todos os outros apóstolos juntos. Geralmente era Pedro quem pedia ao Senhor que explicasse suas frases difíceis de entender. Mateus 15 versículo 15, Lucas 12 versículo 41. Foi Pedro quem lhe perguntou quantas vezes ele tinha que perdoar. Mateus 18 versículo 21. Foi Pedro quem perguntou qual seria a recompensa que os discípulos teriam por terem deixado tudo para seguir Jesus. Mateus 19 versículo 27. Foi Pedro quem perguntou sobre a figueira que havia secado. Marcos 11 versículo 21. Foi Pedro quem fez perguntas ao Cristo ressuscitado. João 21 versículos 20 a 22. Ele sempre quis saber mais, entender melhor. E esse tipo de curiosidade é um elemento fundamental em um verdadeiro líder.
Outro ingrediente necessário é a iniciativa. Se um homem é feito para a liderança, ele precisa ter motivação, ambição e energia. Um verdadeiro líder deve ser o tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem. É um iniciador. Pedro não apenas fazia perguntas, mas também costumava ser o primeiro a responder a qualquer pergunta que Jesus fazia. Ele frequentemente caminhava em terrenos acidentados. Há aquela famosa ocasião em que Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus 16 versículo 13. Havia várias opiniões circulando entre as pessoas sobre isso. Alguns dizem, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 14. Jesus então perguntou aos discípulos em particular: e vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 15, ênfase adicionada. Foi nesse ponto que Pedro levantou a voz acima dos outros para dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 16. Os outros discípulos ainda estavam processando a pergunta, como crianças com medo de falar com a possibilidade de dar a resposta errada. Pedro foi ousado e decidido. Essa é uma característica essencial de todo grande líder. Às vezes ele teve que recuar, retratar-se ou receber censura. Mas o fato de estar sempre pronto para aproveitar as oportunidades no momento em que elas se apresentavam o destacava como um líder natural. No jardim do Getsêmani, quando os soldados romanos da fortaleza Antônia chegaram para prender Jesus, todos os 3 escritores sinópticos dizem que havia uma grande multidão, armada com espadas e porretes. Mateus 26 versículo 47, compare Marcos 14 versículo 43, e Lucas 22 versículo 47. Uma unidade típica do exército romano contava com 600 soldados, então é muito provável que houvesse centenas de soldados romanos prontos para entrar em batalha naquela noite ao redor do pomar. Sem hesitar, Pedro desembainhou a espada e desfere um golpe de espada na cabeça de Malco, o servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote e sua equipe podem ter estado à frente da multidão, porque foi ele o dignitário que ordenou a prisão. Sem dúvida, o que Pedro queria fazer era cortar a cabeça do homem, mas ele era um pescador, não um espadachim. Malco desviou do golpe, mas perdeu a orelha. Então Jesus, tocando-lhe a orelha, curou-o, Lucas 22 versículo 51, e ordenou a Pedro: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançam mão da espada a espada pereceram. Mateus 26, versículo 52. Desta forma, ele confirmou a equidade da pena capital como uma lei divina. Vamos pensar sobre este incidente. Havia todo um destacamento de soldados romanos lá, chegando a várias centenas. O que Pedro pensou que ia fazer? Cortar a cabeça de todos, um por um. Muitas vezes, em sua paixão por tomar a iniciativa, Pedro negligenciou a realidade óbvia do quadro geral. Mas, apesar de toda a sua impetuosidade, Peter tinha o material para fazer dele um líder. É melhor trabalhar com um homem assim do que tentar motivar alguém que é passivo e indeciso. Como diz o ditado popular, é muito mais fácil suavizar um leque do que ressuscitar os mortos. Há pessoas que precisam ser arrastadas para seguir em frente. Pedro não era um deles. Ele sempre quis seguir em frente.
Procurei saber o que não sabia, e entender o que não entendia. Ele foi o primeiro a fazer perguntas e o primeiro a tentar responder às perguntas. Ele sempre tomava a iniciativa, aproveitava o momento e cobrava. Essa é a marca da liderança. Lembre-se que essas características são apenas a matéria-prima da qual o líder é feito. Pedro precisava ser treinado, polido e amadurecido. Porque para fazer a obra que Cristo tinha para ele, ele precisava de vigor e equilíbrio, coragem para se levantar em Jerusalém no Pentecostes e pregar o Evangelho na frente das mesmas pessoas que mataram seu próprio Messias. Mas Peter era o tipo de pessoa que poderia ser treinada para tomar esse tipo de iniciativa corajosa. Existe uma terceira matéria-prima que faz um verdadeiro líder: o comprometimento, a participação. Os verdadeiros líderes estão sempre no centro da ação. Eles não sentam e dizem aos outros o que fazer enquanto vivem uma vida confortável longe do calor da batalha. Um verdadeiro líder passa pela vida com tanto ímpeto que você vê uma nuvem de poeira ao seu redor. É precisamente por isso que as pessoas o seguem. As pessoas não podem seguir alguém que mantém distância. O verdadeiro líder é aquele que mostra o caminho. Ele vai para a batalha na frente de seus seguidores. Certa noite, Jesus foi até os discípulos no meio do mar da Galileia, andando sobre as águas enquanto uma violenta tempestade assolava. Qual dos discípulos foi aquele que saltou do barco? Pedro. É o Senhor, ele deve ter pensado. E estou aqui quando deveria estar no meio da ação. Os outros discípulos se perguntaram se estavam vendo um fantasma. Mateus 14, versículo 26. Mas Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus respondeu: Venha, versículos 27 a 29, e antes que os outros percebessem, Pedro estava fora do barco, andando sobre as águas. O restante dos discípulos ainda estava agarrado a seus assentos, tentando não ser arrastado para fora do barco pela tempestade. Mas Pedro saltou sem pensar duas vezes. Isso é compromisso, um compromisso sério. Só depois de deixar o barco e caminhar alguma distância é que ele percebeu o perigo e começou a afundar. Frequentemente, ao estudar essa passagem, Pedro é acusado de falta de fé e não recebe o crédito que merece por ter pulado do barco pela fé. Antes de descartá-lo pela fraqueza que quase o matou, vamos lembrar onde ele estava quando começou a afundar. Da mesma forma, embora Pedro tenha negado a Cristo, não nos esqueçamos de um fato muito significativo. Ele e outro discípulo, provavelmente seu amigo de toda a vida, João, foram os únicos que seguiram Jesus até a casa do sumo sacerdote para ver o que ele estava dizendo. Jesus, João 18 versículo 15. E no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro foi o único que ficou perto o suficiente de Jesus para que o Senhor se voltasse e olhasse em seus olhos quando o galo cantasse. Lucas 22 versículo 61. Muito depois de os outros discípulos terem abandonado a Cristo e fugido para salvar suas vidas, Pedro estava virtualmente sozinho em uma posição onde tal tentação poderia derrubá-lo, pois apesar de seu medo e fraqueza, ele não poderia abandonar completamente a Cristo. Essa é a atitude de um verdadeiro líder. Quando quase todos os outros partiram, ele tentou ficar o mais próximo possível de seu Senhor.
Pedro não era o tipo de líder que se contentava em mandar mensagens de longe para suas tropas. Estar pessoalmente envolvido era sua paixão, e é por isso que ele está sempre perto do centro da ação. Era dessa fibra que Pedro era feito, uma vontade insaciável de saber, uma vontade de iniciativa e uma paixão por se envolver pessoalmente. Agora cabia ao Senhor treiná-lo e moldá-lo, porque, francamente, esse tipo de matéria-prima, se não for colocada sob o controle do Senhor, pode ser muito perigosa. As experiências de vida que moldam um verdadeiro líder. Como o Senhor tomou um homem de natureza tão rude e refinada para se tornar um líder. Por um lado, ele garantiu que Pedro tivesse o tipo de experiência de vida que o ajudaria a ser o tipo de líder que Cristo queria que ele fosse. É nesse sentido que os verdadeiros líderes são feitos, não simplesmente nascidos. A experiência pode ser um professor difícil. No caso de Pedro, os altos e baixos de sua experiência foram dramáticos e muitas vezes dolorosos. Sua vida foi cheia de zigue-zagues tortuosos. O Senhor o conduziu por 3 anos de provações e dificuldades que lhe deram uma vida inteira de experiências que todo verdadeiro líder deve suportar. Por que Jesus fez isso? Gostava de atormentar o pobre Pedro? Não, claro que não. As experiências, mesmo as difíceis, foram todas necessárias para torná-lo o homem que Jesus precisava que ele fosse. Recentemente li os resultados de um estudo sobre todos os jovens nos Estados Unidos que se envolveram em ataques com armas de fogo em escolas. Através deste estudo, aprendeu-se que o denominador comum entre aqueles que dispararam armas de fogo é que praticamente todos eles são jovens que receberam prescrição de Ritalina ou outros antidepressivos para controlar problemas de comportamento. Em vez de serem disciplinados por atitudes inadequadas e má conduta, eles foram drogados até o estupor. Em vez de ensinar-lhes comportamento e autocontrole, os psicólogos prescreveram drogas entorpecentes que poderiam apenas temporariamente conter sua rebeldia. Eles nunca foram confrontados ou fizeram nada sobre as atitudes provocativas e rebeldes que eram a raiz do problema. Esses jovens foram artificialmente protegidos das consequências de sua rebelião no início da adolescência. E eles perderam experiências de vida que poderiam ter moldado seu caráter de maneira diferente. O apóstolo Pedro aprendeu muito por meio de duras experiências. Ele aprendeu, por exemplo, que derrotas esmagadoras e humilhações profundas muitas vezes vêm imediatamente após as maiores vitórias. Depois que Jesus o elogiou por sua grande confissão registrada em Mateus 16, versículo 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro sofreu a mais severa repreensão já recebida por um discípulo do Novo Testamento. A certa altura, Cristo o chama de bem-aventurado, prometendo-lhe as chaves do reino, versículos 17 a 19, e no parágrafo seguinte, ele o chama de Satanás e diz: Afaste-se de mim, versículo 23, significando, não fique no meu caminho. Esse incidente ocorreu logo após a confissão triunfante de Pedro. Jesus anunciou aos discípulos que iria a Jerusalém, onde seria entregue aos principais sacerdotes e aos escribas que o levariam à morte. Bastou-lhe ouvir a intenção de Jesus para Pedro, tomando-o à parte, começou a censurá-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de maneira alguma isso deve acontecer com você. Mateus 16 versículo 22.
O sentimento de Pedro é perfeitamente compreensível. Mas ele estava apenas pensando de um ponto de vista humano. Eu não conhecia o plano de Deus. Sem perceber, ele estava tentando dissuadir Cristo exatamente do que ele veio fazer na terra. Como era seu costume, Pedro falava quando deveria estar ouvindo. As palavras de Jesus a Pedro foram muito duras e ele nunca falou assim a mais ninguém, mas ele, voltando-se, disse a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me fazes tropeçar, porque não pões os olhos nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Versículo 23. Pedro acabara de aprender que Deus poderia revelar a verdade a ele e guiar suas palavras se ele submetesse sua mente à verdade. Ele não estava dependendo de uma mensagem humana. A mensagem que ele tinha para proclamar foi dada a ele por Deus. Versículo 17. Ele também receberia as chaves do reino, o que significa que sua vida e mensagem abririam o reino de Deus para a salvação de muitos. Versículo 19. Mas agora, por meio da dolorosa experiência de ser repreendido pelo Senhor, Pedro também aprendeu que era vulnerável a Satanás. Satanás poderia encher sua boca com a mesma certeza que o Senhor. Se Pedro se preocupasse mais com as coisas dos homens do que com as coisas de Deus, ou se não fizesse a vontade de Deus, ele poderia ser um instrumento do inimigo. Mais tarde, na noite da prisão de Jesus, Pedro novamente foi vítima de Satanás. Desta vez, ele aprendeu a dura lição de que era humanamente fraco e não podia confiar em sua própria determinação. Todas as suas promessas arrogantes e resoluções sinceras não o salvaram da queda. Depois de declarar na frente de todos que nunca negaria a Cristo, ele o negou reforçando sua negação com maldições apaixonadas. Satanás o estava peneirando como trigo. Dessa forma, Pedro aprendeu quanta palha e quão pouca substância havia nele, e quão vigilante e cuidadoso ele tinha que ser para confiar apenas na força do Senhor. Ao mesmo tempo, ele aprendeu que, apesar de suas próprias tendências pecaminosas e fraquezas espirituais, o Senhor queria usá-lo e iria sustentá-lo e preservá-lo, não importa o que acontecesse. Pedro aprendeu todas essas coisas por experiência. Às vezes, as experiências eram amargas, perturbadoras, dolorosas e humilhantes. Outras vezes, eram inspiradores, edificantes e perfeitamente gloriosos, como quando ela viu o brilho divino de Jesus no Monte da Transfiguração. De uma forma ou de outra, Pedro aproveitou ao máximo suas experiências, tirando lições que o ajudaram a ser o grande líder que se tornou. As qualidades de caráter que definem um verdadeiro líder. Um terceiro elemento na preparação de um líder, além do material inato certo e das experiências de vida certas, é o caráter certo. O caráter, é claro, é absolutamente determinante na liderança. O atual declínio moral nos Estados Unidos está diretamente relacionado ao fato de termos eleito, nomeado e contratado muitos líderes sem caráter. Nos últimos anos, alguns tentaram argumentar que caráter não tem nada a ver com liderança, que o que um homem faz em sua vida privada não deve ser um fator para que ele seja considerado competente para desempenhar um papel público de liderança. Essa perspectiva é diametralmente oposta ao que a Bíblia ensina. O caráter é importante na liderança, é muito importante. Na verdade, o caráter é o que torna a liderança possível. As pessoas simplesmente não podem respeitar ou confiar naqueles que não têm caráter.
E se um homem não for respeitado, ele não será seguido. O tempo e a verdade andam de mãos dadas. Líderes sem caráter acabarão decepcionando seus liderados e perdendo sua confiança. A única razão pela qual essas pessoas costumam ser populares é que elas fazem outras pessoas que não têm caráter se sentirem melhor consigo mesmas. Mas eles não são verdadeiros líderes. Para que a liderança dure, ela deve ser fundamentada no caráter. Caráter gera respeito. Respeito gera confiança. E a confiança motiva os seguidores. Mesmo no reino puramente humano, a maioria das pessoas reconhece que a verdadeira liderança está associada a qualidades de caráter como integridade, confiabilidade, respeitabilidade, altruísmo, humildade, autodisciplina, autocontrole e coragem. Tais virtudes refletem a imagem de Deus no homem. Embora a imagem divina esteja seriamente manchada na humanidade caída, ela não foi completamente apagada. É por isso que até os pagãos reconhecem essas qualidades como virtudes desejáveis e requisitos importantes para a verdadeira liderança. O próprio Cristo é a epítome do que um líder autêntico deve ser. Ele é perfeito em todos os atributos que compõem o caráter de um líder. Ele é a personificação de todas as qualidades de liderança mais autênticas, puras, elevadas e nobres. Obviamente, na liderança espiritual, a grande meta e objetivo é trazer as pessoas à semelhança de Cristo. É por isso que o próprio líder deve manifestar um caráter semelhante ao de Cristo. É por isso que as demandas por liderança na igreja são tão altas. O apóstolo Paulo resumiu o espírito do verdadeiro líder quando escreveu: "Sede meus imitadores, como eu de Cristo", 1 Coríntios 11 versículo 1. Pedro poderia ter escrito a mesma coisa. Seu caráter foi moldado e moldado pelo exemplo que vira em Cristo. Ele tinha matéria-prima para se tornar um líder, e isso era muito importante. Suas experiências ajudaram a aprimorar suas habilidades naturais de liderança e aguçá-lo, e isso também foi vital. Mas a verdadeira chave para tudo, o fundamento essencial sobre o qual o verdadeiro líder sempre ascende ou cai, é o caráter. Foram as habilidades de caráter que Pedro desenvolveu por meio de sua associação íntima com Cristo que o tornaram o grande líder que se tornou. James Miller escreveu: "A única coisa que sai da sepultura com os enlutados e se recusa a ser sepultada é o caráter de um homem. O que um homem é, sobrevive a ele. Isso nunca será enterrado. Este é um sentimento verdadeiro, mas há algo mais importante do que o que as pessoas pensam de nós depois que morremos. O que é muito mais importante é o impacto que causamos enquanto ainda estamos aqui." Quais são algumas das qualidades de caráter de um líder espiritual que foram desenvolvidas na vida de Pedro? Uma é a submissão. À primeira vista, isso pode parecer uma qualidade incomum para cultivar em um líder. Afinal, o líder é quem manda e espera que os outros se submetam a ele. Não é assim, mas um verdadeiro líder não exige apenas submissão, ele é um exemplo de submissão ao se submeter ao Senhor e aos que têm autoridade sobre ele. Tudo o que o verdadeiro líder espiritual faz deve ser marcado pela submissão a toda a autoridade legítima, principalmente a Deus e sua palavra. Líderes tendem a ser confiantes e agressivos. Eles dominam naturalmente. Pedro tinha essa tendência. Ele era rápido para falar e rápido para agir. Como vimos,
Ele era um homem de iniciativa. Isso significa que ele estava sempre inclinado a tentar assumir o controle de todas as situações. Para equilibrar esse lado dele, o Senhor lhe ensinou a submissão. E o fez de maneiras bastante notáveis. Um exemplo clássico disso é encontrado em Mateus 17. Esse relato ocorre no momento em que Jesus voltava com os 12 para Cafarnaum, sua base de operações, após um período de ministério itinerante. Um cobrador de impostos estava na cidade fazendo suas rondas regulares para coletar os 2 dracmas anuais, meio ciclo, imposto que todos com 20 anos de idade ou mais tinham que pagar. Este não era um imposto pago a Roma, mas um imposto pago para a manutenção do templo. Foi prescrito em Êxodo 30 versículos 11 a 16, compare 2 Crônica 24 versículo 9. O imposto era igual a 2 dias de salário, portanto não era uma quantia pequena. Mateus escreve: aqueles que recolheram as 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e perguntaram-lhe: o teu mestre não paga as 2 dracmas? Mateus 17 versículo 24. Pedro assegurou-lhes que Jesus pagava seus impostos. Mas, aparentemente, esse imposto em particular produziu algum problema na mente de Pedro. Jesus era moralmente obrigado, como o Filho de Deus encarnado, a pagar pela manutenção do templo como qualquer outro homem. Os filhos dos reis terrenos não pagam impostos nos reinos de seus pais, porque Jesus teria que pagar. Jesus sabia o que Pedro estava pensando, então, ao entrar em casa, Jesus falou primeiro com ele, dizendo: o que você acha, Simão? Os reis da terra, de quem cobram tributos ou impostos? De seus filhos ou de estranhos? Versículo 25. Péter respondeu: de estranhos. Os reis não aplicam impostos a seus filhos. Jesus tirou a conclusão lógica de Pedro: então os filhos estão isentos. Versículo 26. Em outras palavras, Jesus tinha autoridade celestial absoluta, então ele poderia optar por não pagar o imposto do templo se quisesse. Mas se ele não pagasse, estaria enviando uma mensagem errada no que diz respeito à autoridade terrena. Melhor se submeter, pagar o imposto e evitar uma situação que a maioria das pessoas não entenderia. Portanto, embora não fosse tecnicamente obrigado a pagar o imposto do templo, ele disse: no entanto, para não ofendê-los, vá ao mar, lance o anzol e o primeiro peixe que pescar, pegue-o, e quando você abre sua boca, você encontrará um estáter, toma-o e dá-o a ele por mim e por ti. Versículo 27. A moeda na boca do peixe era um estáter, uma moeda que valia um ciclo ou 4 dracmas. Era exatamente o necessário para pagar o imposto do templo para 2 pessoas. Em outras palavras, Jesus providenciou para que o imposto de Pedro fosse pago integralmente também. É curioso que o milagre que Jesus realizou estava demonstrando sua soberania absoluta, e também ao mesmo tempo, com sua atitude de pagar o imposto, estava sendo um exemplo de submissão humana. De forma sobrenatural, Cristo dirigiu um peixe que havia engolido uma moeda para a isca no anzol de Pedro. Se Jesus era o Senhor da natureza nesse grau, ele certamente tinha autoridade para escolher não pagar o imposto do templo. Mas decidiu ensinar Pedro, pelo seu exemplo, a submeter-se voluntariamente.
A submissão é uma qualidade de caráter indispensável que os líderes devem cultivar porque, se quiserem ensinar as pessoas a se submeterem, eles próprios devem ser exemplos de submissão. E haverá ocasiões em que um líder deverá se submeter, mesmo quando houver argumentos muito bons para não fazê-lo. Pedro aprendeu bem a lição. Anos depois, na primeira carta de Pedro, 2 versículos 13 a 18, ele escreveria: Por amor do Senhor, sujeitem-se a toda instituição humana, seja ao rei, como superior, seja aos governadores, como enviados por ele para a punição dos malfeitores e louvar os que praticam o bem. Porque esta é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, silencies a ignorância dos tolos, como livres, mas não como quem tem a liberdade como pretexto para fazer o mal, mas como servos de Deus. Honre a todos. Ame os irmãos. Temor a Deus. Honre o rei. Servos, submetam-se com todo o respeito a seus senhores, não só aos bons e afáveis, mas também aos difíceis de suportar. Esta foi a mesma lição que Pedro aprendeu com Cristo. De certo modo, você é livre, mas não use sua liberdade como disfarce para o mal. Em vez disso, considere-se um servo do Senhor. Você é um cidadão do céu e apenas um residente temporário na terra, mas se submeta a toda ordenança do homem por amor do Senhor. Você é antes de tudo um súdito do reino de Cristo e um mero estrangeiro e peregrino nesta terra. No entanto, para evitar ofensas, honre o rei terreno. Honre a todos. Essa é a vontade de Deus e ao se submeter, você estará silenciando a ignorância dos ímpios. Lembre-se, o homem que escreveu aquela epístola foi o mesmo que, quando jovem e impetuoso, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele é o mesmo homem que uma vez lutou com a ideia de Jesus pagar impostos. Mas ele aprendeu a se submeter, o que não é uma lição fácil para um líder natural. Pedro tendia a ser dominante, enérgico, agressivo e resistente à ideia de submissão. Mas Jesus o ensinou a se submeter voluntariamente, embora pensasse que tinha boas razões para não fazê-lo. Uma segunda qualidade de caráter que Peter aprendeu foi a submissão. Muitas pessoas com habilidades inatas de liderança não se destacam naturalmente quando se trata de contenção. Autocontrole, disciplina, moderação e reserva não são necessariamente qualidades de quem lidera. É por isso que muitos líderes têm problemas com raiva e paixões descontroladas. Você deve ter notado recentemente que os seminários de controle da raiva se tornaram a moda dos altos executivos e pessoas em posições de liderança no mundo dos negócios. Está claro que a raiva é um problema sério e comum entre pessoas que ascendem a níveis tão altos de liderança. Pedro tinha tendências semelhantes. Os impetuosos têm uma personalidade que os torna propensos a tomar a iniciativa e agir com decisão. Tudo isso é o que os torna líderes. Essas pessoas facilmente ficam impacientes com aqueles que não têm visão ou são de baixo desempenho. Eles podem se irritar rapidamente com aqueles que não superam os obstáculos para alcançar o sucesso. Portanto, eles devem aprender a se conter para serem bons líderes. O Senhor teve o cuidado de ensinar Pedro a se conter. Essa é uma das principais razões pelas quais Pedro teve de suportar as mais duras repreensões quando falava cedo demais ou agia rápido demais. O Senhor estava constantemente ensinando-o a se conter.
Aquela cena no jardim em que Pedro tentou decapitar Malco é um exemplo clássico de sua falta de controle natural. Embora estivesse cercado por centenas de soldados romanos, todos armados até os dentes, Pedro sacou sua espada sem pensar e se preparou para atacá-los. Ele teve sorte porque Malchus perdeu apenas uma orelha e Jesus imediatamente reparou o dano. Como já vimos, Jesus o repreendeu duramente por essa ação. Essa repreensão deve ter sido especialmente difícil para ele, tendo-a recebido diante de uma horda de inimigos. Mas ele aprendeu muito com o que viu naquela noite. Mais tarde na sua vida, escreveria: para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, que não cometeu pecado, nem engano se achou na sua boca, que quando o amaldiçoaram, não responderam com uma maldical, quando sofria, não ameaçava, mas confiava a causa a quem julga com justiça. Primeira carta de Pedro 2 versículos 21 a 23. Que diferença do jovem que tentou atacar com uma espada e abrir caminho através de seus oponentes. Pedro aprendera a lição de se controlar. Ele também teve que aprender a humildade. Frequentemente, os líderes são tentados pelo pecado do orgulho. Na verdade, o pecado persistente da liderança pode ser a tendência de acreditar que você é mais do que é. Quando as pessoas o seguem, estão constantemente elogiando-o, procurando-o e admirando-o, então é muito fácil ser vencido pelo orgulho. Podemos ver em Pedro uma tremenda autoconfiança. Isso é evidente pela maneira como ele pulou com as respostas para todas as perguntas. É óbvio na maioria de seus atos, como quando ele pulou do barco e começou a andar sobre a água. Tornou-se óbvio da pior e mais desastrosa das maneiras naquela ocasião decisiva em que Jesus predisse que seus discípulos o abandonariam. Jesus disse: todos vocês ficarão ofendidos comigo esta noite, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus 26 versículo 31. Mas Pedro estava muito confiante: embora todos se ofendam com você, eu nunca me ofenderei. Versículo 33, ênfase adicionada. Então ele acrescentou: Senhor, estou pronto para ir contigo não só para a prisão, mas também para a morte. Lucas 22 versículo 33. Claro, como sempre, Pedro estava errado e Jesus estava certo. Pedro negou Jesus não apenas uma vez, mas várias vezes, assim como Jesus havia advertido. A vergonha e a reprovação de Pedro por ter desonrado a Cristo tão abertamente foram aumentadas por sua vanglória tão ousada que ele era imune a tais pecados. Mas o Senhor usou tudo isso para torná-lo um homem humilde. E quando escreveu sua primeira carta, disse: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Primeira carta de Pedro 5 versículos 5 e 6. Ele disse especialmente aos líderes das igrejas: não hajam como dominadores sobre aqueles que estão sob seus cuidados, mas como exemplos para o rebanho. Versículo 3. A humildade tornou-se uma das virtudes que caracterizaram a vida, a mensagem e o estilo de liderança de Pedro. Mas também aprendeu a amar. Todos os discípulos lutaram para aprender que a verdadeira liderança espiritual significa serviço amoroso uns aos outros.
O verdadeiro líder é alguém que serve, não alguém que exige ser servido. Esta é uma lição difícil para muitos líderes naturais aprenderem porque eles tendem a ver os outros como um meio para seus fins. Normalmente, os líderes são orientados para o trabalho e não para as pessoas. E assim usam pessoas, ou passam por cima de pessoas para atingir seus objetivos. Pedro e o restante dos discípulos precisavam aprender que a liderança está enraizada e cresce em um solo de serviço amoroso aos outros. O verdadeiro líder ama e serve aqueles que lidera. Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Marcos 9 versículo 35. Constantemente, o próprio Senhor mostrou a seus discípulos esse tipo de liderança de serviço e amor por meio de sua maneira de viver. Mas em nenhum lugar isso é mais aparente do que no cenáculo, na noite em que foi traído. Jesus e os discípulos foram celebrar a Páscoa em um quarto alugado em Jerusalém. A própria celebração da Páscoa era uma longa e cerimoniosa refeição que durava pelo menos 4 ou 5 horas. Nessa cultura, os participantes normalmente reclinavam-se em pequenas mesas em vez de se sentarem eretos em cadeiras. Isso significava que, em tal posição, a cabeça de uma pessoa ficaria muito próxima dos pés de outra. Nessas regiões, todas as estradas eram lamacentas ou empoeiradas, de modo que os pés ficavam constantemente sujos. Portanto, o costume era que, quando alguém entrasse em uma casa para participar de uma refeição, ali estaria um criado cujo trabalho era lavar os pés dos convidados. Este foi talvez o mais baixo e menos desejado de todos os trabalhos. Mas para um chefe de família deixar de providenciar para que os pés de seus convidados fossem lavados era uma ofensa grave. Compare Lucas 7 versículo 44. Aparentemente, nesta movimentada noite de Páscoa, naquele quarto alugado, nenhuma provisão foi feita para que um servo lavasse os pés dos convidados. Evidentemente, os discípulos preferiram esquecer a etiqueta a se oferecer para realizar uma tarefa tão baixa. Então eles se aglomeraram ao redor da mesa como se estivessem prontos para começar o jantar sem ter lavado os pés. Assim, diz a Escritura, o próprio Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, envolveu-se com ela. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. João 13 versículos 4 e 5. O próprio Jesus, aquele que eles apropriadamente chamavam de Senhor, assumiu o papel do escravo mais baixo e lavou os pés sujos de seus discípulos. De acordo com Lucas, mais ou menos na mesma hora em que isso acontecia, os discípulos estavam no meio de uma discussão sobre qual deles era o maior. Lucas 22 versículo 24. Eles estavam interessados em se exaltar, não em se humilhar. E então Jesus fez o que nenhum deles queria fazer. Ele deu-lhes uma lição sobre a humildade do amor genuíno. A maioria provavelmente caiu em um silêncio esmagador. Mas quando Jesus veio a Simão Pedro, Pedro disse-lhe: Senhor, lavas-me os pés. João 13 versículo 6. O significado da frase é: o que você pensa que está fazendo? Aqui está o presunçoso e ousado Simão, falando novamente sem pensar. E ele disse mais: você nunca vai lavar meus pés. Versículo 8. Pedro era o mestre de declarações absolutas.
eu nunca me escandalizarei. Compare Mateus 26 versículo 33. Você nunca vai lavar meus pés. Não há tons de cinza na vida de Pedro, tudo é absolutamente preto e branco. Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13, versículo 8. Claro, Jesus estava falando sobre a necessidade de purificação espiritual. Obviamente, não foi o lava-pés literal que tornou os discípulos aptos para a comunhão com Cristo. Jesus estava falando sobre a purificação do pecado. Essa era a realidade espiritual que esse ato humilhante de lavar os pés pretendia simbolizar. A prova de que ele estava falando de limpeza espiritual se encontra no versículo 10, onde diz: vocês estão limpos, mas não todos. Ele já havia lavado os pés deles, então eles estavam limpos no sentido externo e físico. Mas o apóstolo João diz no versículo 11, porque ele sabia quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos, querendo dizer que Judas não estava limpo no sentido espiritual de que falava. A resposta de Pedro é típica de seu entusiasmo desenfreado: Senhor, não apenas meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Versículo 9. Mais uma vez, com Pedro não havia meio termo. Era sempre tudo ou nada. Portanto, Jesus assegurou-lhe que ele já estava completamente limpo. O Senhor continuou falando em termos espirituais sobre perdão e purificação do pecado. Agora Pedro não precisava de nada além de um lava-pés. Em outras palavras, Pedro, como crente, já estava plenamente justificado. O perdão e a purificação de que ele precisava não eram o tipo de perdão sumário que alguém buscaria do juiz do universo, como se Pedro estivesse procurando ter seu destino eterno assegurado. Ele já havia recebido esse tipo de purificação e perdão. Mas agora ele estava indo a Deus como qualquer criança vai a seu pai, buscando a graça paterna e o perdão pelos erros que cometera. Esse era o tipo de limpeza que Pedro precisava. É o mesmo tipo de perdão que Jesus ensinou a todos os crentes a orar diariamente, Lucas 11 versículo 4. Aqui, Jesus comparou esse perdão diário ao lava-pés. Todas essas verdades foram envolvidas em simbolismo quando Jesus lavou os pés de seus discípulos. Mas a lição central era sobre como devemos demonstrar amor. O exemplo de Jesus foi um ato consumado de amor, ao realizar esse serviço humilde. Mais tarde naquela noite, depois que Judas partiu, Jesus disse aos 11, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisto conheceram todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13 versículos 34 e 35. Como ele os amou, ele lavou os pés deles. Ao discutirem qual era o mais importante, ele mostrou-lhes como o serviço humilde e amoroso de uns para com os outros era expresso. É difícil para alguns líderes curvar-se e lavar os pés daqueles que consideram seus subordinados. Mas esse foi o exemplo de liderança que Jesus deu e ele insistiu que seus discípulos o seguissem. Na verdade, ele disse a eles que mostrar amor uns aos outros dessa maneira era a marca de um verdadeiro discípulo. Pedro aprenderia a amar. Certamente sim. O amor tornou-se uma das marcas de seus ensinamentos. Na primeira carta de Pedro 4 versículo 8 ele escreveu, e acima de tudo,
tenham amor fervoroso uns pelos outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. A palavra grega traduzida como fervoroso neste versículo é ektenes, que significa literalmente esticado até o limite. Pedro está nos chamando para amar com o melhor de nossa capacidade. O amor de que ele fala não é apenas uma questão de sentimentos ou de como reagimos às pessoas que são naturalmente gentis. Ele está falando de um amor que cobre e compensa as falhas e fraquezas dos outros. O amor cobre uma multidão de pecados. Esse é o tipo de amor que lava a sujeira dos pés do irmão. O próprio Pedro havia aprendido essa lição com o exemplo de Cristo. Outra qualidade de caráter importante que Peter precisava aprender era a compaixão. Quando o Senhor advertiu Pedro de que ele negaria, ele lhe disse: Satanás pediu que você fosse peneirado como o trigo. Lucas 22 versículo 31. O trigo era geralmente separado do joio, sacudindo-o e jogando-o ao ar com um vento forte. A palha foi levada pelo vento e o trigo caiu amontoado, já limpo. Talvez esperassemos que Jesus dissesse: Não vou permitir que Satanás os peneire. Mas ele não o fez. Em vez disso, ele informou a Pedro que havia dado a Satanás a permissão que ele buscava. Ele permitiria que o diabo testasse Pedro, como Deus fez no caso de Jó. O que ele disse, em essência, foi: Vou deixá-lo fazer isso. Vou deixar Satanás abalar o próprio fundamento de sua vida. Então vou deixá-lo jogar você ao vento até que não reste nada além da realidade de sua fé. E ele assegurou-lhe que sua fé sobreviveria ao teste. Tenho rezado por ti, para que a tua fé não desfaleça, e você, quando voltar, fortaleça seus irmãos. Versículo 32. Foi então que Pedro insistiu arrogantemente que nunca tropeçaria. Mas, apesar de sua afirmação, antes que a noite acabasse, ela havia negado Jesus, e todo o seu mundo tremeu perigosamente. Seu ego foi esvaziado. Sua confiança em mim foi abalada. Seu orgulho sofreu indescritivelmente. Mas sua fé nunca falhou. Para que foi tudo isso? Jesus estava preparando Pedro para fortalecer os irmãos. Muitas vezes, as pessoas com habilidades naturais de liderança tendem a ser carentes de compaixão, pobres em confortar e impacientes com os outros. Eles não param por muito tempo para curar os feridos enquanto perseguem seus objetivos. Pedro precisava aprender a compaixão por meio de seu próprio sofrimento, para que, quando acabasse, pudesse fortalecer os outros nos deles. Pelo resto de sua vida, Pedro precisaria mostrar compaixão por aqueles que estavam tendo problemas. Depois de ser jogado de um lado para o outro por Satanás, Pedro estava bem preparado para simpatizar com as fraquezas dos outros. Ele não podia deixar de ter grande compaixão por aqueles que sucumbiam à tentação ou caíam em pecado. Ele já havia estado lá antes e, com essa experiência, aprendeu a ser compassivo, generoso, bondoso e confortador para aqueles que foram feridos pelo pecado e seus fracassos pessoais. Na primeira carta de Pedro, 5 versículos 8 a 10, ele escreveu: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos espalhados pelo mundo.
Mas o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de sofrerdes um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e confirmará. Pedro compreendia a fraqueza humana e a compreendia muito bem. Ele havia atingido o fundo do poço. Suas próprias fraquezas o derrubaram. Mas foi aperfeiçoado, estabelecido, fortalecido e estabelecido pelo Senhor. Como de costume, ele estava escrevendo de sua própria experiência. Não eram preceitos teóricos que ele ensinava. Finalmente, ele teve que aprender o valor. Não aquela coragem, impetuosa, precipitada e falsa que o fez balançar sua espada tão descontroladamente contra Malco, mas uma disposição madura, firme e intrépida, disposta a sofrer pela causa de Cristo. O reino das trevas se levanta contra o reino da luz. Mentira se opõe à verdade. Satanás é contra Deus. E os demônios são contra os santos propósitos de Cristo. Portanto, Pedro enfrentaria dificuldades onde quer que fosse. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e ias para onde querias, mas, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingira e te levará para onde não queres. João 21 versículo 18. O que isso significa? O apóstolo João dá uma resposta clara. Isso ele disse, indicando com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Versículo 19. Para Pedro, o preço da pregação seria a morte. Ele sofreria perseguição, opressão, tribulação e, finalmente, o martírio. Mas para perseverar, ele precisaria de uma coragem sólida como uma rocha. É quase possível ver o nascimento da verdadeira coragem no coração de Pedro no Pentecostes, quando ele foi cheio e fortalecido pelo Espírito Santo. Antes disso, ele havia mostrado lampejos de um tipo inconstante de coragem. É por isso que ele desembainhou impetuosamente sua espada na frente de uma multidão de soldados armados por um instante, mas negou Jesus quando confrontado por uma criada algumas horas depois. Seu valor, como tudo em sua vida, foi afetado pela instabilidade. Depois de Pentecostes, no entanto, vemos um Pedro diferente. Atos 4 conta como Pedro e João foram levados perante o Sinédrio, o conselho governante judaico. Eles foram solenemente acusados de modo algum falar ou ensinar em nome de Jesus. Versículo 18. Pedro e João responderam corajosamente: julguem se é correto à vista de Deus obedecer a vocês antes que a Deus, pois não podemos deixar de dizer o que temos visto e ouvido. Versículos 19 e 20. Logo eles foram trazidos de volta perante o Sinédrio por terem continuado a pregar. E eles disseram a mesma coisa: é necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5 versículo 29. Pedro, cheio do Espírito Santo e movido pelo conhecimento de que Cristo ressuscitou dos mortos, adquiriu uma coragem inabalável e sólida como uma rocha. Em sua primeira epístola, vislumbramos porque ele estava cheio de tanta coragem. Escrevendo aos cristãos dispersos por todo o Império Romano por causa da perseguição, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos fez renascer para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por uma herança incorruptível, incontaminada e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pela fé estáis guardados no poder de Deus,
para alcançar a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Em que vos alegrais, embora agora por um pouco de tempo, se necessário, deveis ser afligidos em várias provas, para que seja posta à prova a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que, embora perecível, é provada pelo fogo, seja achado em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo se manifestar. Primeira carta de Pedro 1 versículos 3 a 7. Ele estava seguro em Cristo e sabia disso. Ele tinha visto o Cristo ressurreto, então sabia que Cristo havia derrotado a morte. Ele sabia que, quaisquer que fossem as provações terrenas que tivesse de enfrentar, elas seriam apenas temporárias. As provações, embora muitas vezes dolorosas e sempre desagradáveis, não são nada comparadas à esperança da glória eterna. Compare Romanos 8, versículo 18. A genuinidade da verdadeira fé, ele sabia, era infinitamente mais preciosa do que qualquer riqueza terrestre perecível, pois sua fé resultaria no louvor e na glória de Cristo em seu retorno. Essa esperança é o que deu tanta coragem a Pedro. Ao aprender todas essas lições, e seu caráter foi transformado, e ele se tornou o homem que Cristo queria que ele fosse, ele gradualmente mudou de Simão para a rocha. Do exemplo do Senhor aprendeu a submeter-se, a conter-se, a ser humilde, a amar, a ser compassivo e corajoso. E por causa da obra do Espírito Santo em seu coração, ele se tornou um grande líder. Ele pregou no Pentecostes e 3.000 pessoas foram salvas, Atos 2 versículos 14 a 41. Ele e João curaram um coxo, Atos 3 versículos 1 a 10. Ele tinha tanto poder que as pessoas eram curadas apenas com sua sombra, Atos 5 versículos 15 e 16. Ele ressuscitou Dorcas, Atos 9 versículos 36 a 42. Ele levou o Evangelho aos gentios, Atos 10, e escreveu 2 epístolas, a primeira e a segunda cartas de Pedro, nas quais expõe as mesmas lições que aprendera do Senhor sobre o caráter autêntico. Que tipo de homem era Pedro? Foi perfeito? Não. Em Gálatas 2, o apóstolo Paulo relata um incidente no qual Pedro transigiu. Ele havia agido de forma hipócrita. Isso nos permite ver um breve vislumbre do velho Simon. Pedro estava comendo com os gentios, compartilhando com eles como um verdadeiro irmão em Cristo, até que alguns falsos mestres apareceram. Esses hereges insistiam que, enquanto os gentios não fossem circuncidados e seguissem a lei cerimonial do Antigo Testamento, eles não seriam salvos e, portanto, não deveriam ser tratados como irmãos. Pedro, aparentemente intimidado pelos falsos mestres, deixou de comer com os irmãos gentios, Gálatas 2 versículo 12. O versículo 13 diz que quando Pedro fez isso, todos os outros também fizeram porque Pedro era o líder. Em seguida, o apóstolo Paulo escreve: resisti-lhe face a face, porque ele havia de ser condenado. Versículo 11. Paulo repreendeu Pedro na frente de todos. Versículo 14. Para crédito de Pedro, digamos que ele respondeu à correção de Paulo. E quando o erro dos judaizantes foi finalmente confrontado em um concílio completo dos líderes e apóstolos da igreja em Jerusalém, foi Pedro quem primeiro falou em defesa do Evangelho da graça divina. Foi ele quem introduziu o argumento que salvou o dia, Atos 15, versículos 7 a 14. Na verdade, ele estava defendendo o ministério do apóstolo Paulo.
Todo o episódio mostra como Simão Pedro permaneceu ensinável, humilde e sensível à convicção e correção do Espírito Santo. Como terminou a vida de Pedro? Sabemos que Jesus havia dito a ele que ele morreria como mártir, João 21, versículos 18 e 19. Mas a Escritura não registra sua morte. Todos os documentos antigos da história da Igreja primitiva indicam que ele foi crucificado. Eusébio cita o testemunho de Clemente, que diz que antes de Pedro ser crucificado ele foi forçado a testemunhar a crucificação de sua própria esposa. Enquanto ela caminhava para a morte, Clemente diz que Pedro a chamou pelo nome, dizendo-lhe: "Lembre-se do Senhor." Quando chegou a sua vez de morrer, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de morrer como o seu Senhor havia morrido. E assim, ele foi pregado em uma cruz de cabeça para baixo. A vida de Pedro pode ser resumida com as palavras finais de sua segunda carta: "Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo", segunda carta de Pedro 3 versículo 18. Isso é exatamente o que ele fez, e é por isso que ele se tornou o Rock, o grande líder da igreja primitiva. Caro amigo ouvinte, em nome da equipe, o Poliglota Cristão, damos as boas-vindas e estamos contentes que você goste deste canal criado e projetado para você, onde você pode ouvir as adaptações dos melhores títulos cristãos em seu idioma. Livros escritos por autores renomados no meio cristão, e inspirados na Palavra de Deus. Incentivamos você a se juntar a nós e aproveitar esta nova série de audiolivros intitulada 12 Homens Comuns, escrita pelo pastor John MacArthur, autor deste e de outros títulos famosos. John MacArthur nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 19 de junho de 1939, é um pastor e autor americano, conhecido por seu programa de rádio de ensino cristão distribuído internacionalmente, Grace to You. Ele é pastor e professor da Grace Community Church em Sun Valley, Califórnia, desde 9 de fevereiro de 1969 e atualmente também é o presidente do Masters College em Newhall, Califórnia, e do Teachers Seminary em Los Angeles. Ao contrário da crença popular, não precisamos ser perfeitos para fazer a obra de Deus. John MacArthur examina os 12 homens que Cristo escolheu como seus discípulos e nos ajuda a descobrir como podemos transformar nossas próprias imperfeições em ferramentas úteis para impactar os outros. Sem ir mais longe, as fraquezas dos 12 discípulos são preservadas para sempre através das páginas do Novo Testamento. Jesus escolheu pessoas comuns, como pescadores, cobradores de impostos, políticos fanáticos, e transformou suas fraquezas em pontos fortes, produzindo grandeza a partir da total inutilidade. MacArthur descreve os princípios do treinamento cuidadoso dos primeiros 12 discípulos, para discípulos modernos como você. Na próxima semana, convidamos você a nos acompanhar com um novo capítulo desta série intitulado 12 Homens Comuns. E se você gostou deste vídeo e do canal, encorajamos você a nos apoiar a crescer dando likes e se inscrevendo para que possamos continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo para você. Até a próxima semana. Deus te abençoe.